encontrou soluções, né? Venceu a partida, mais uma vez também, inclusive. E queria falar com você sobre a questão da invencibilidade. Até agora são 9 jogos de invencibilidade, com 8 vitórias e 1 empate. Boa noite. Quando um grupo de atletas se gosta, ele faz mais. Quando o grupo de atletas ele tem um respeito e ele tem amizade, ele faz mais. E nós pensamos sempre no próximo jogo. Nós trabalhamos dessa forma e conduzimos o trabalho dessa forma, sem preocupar com estatísticas passadas ou situações passadas. É sempre o momento. Tite, Letícia Marques, do GE. Boa noite. A gente fez um levantamento apontando que Flamengo, São Paulo, Palmeiras serão os clubes que mais vão jogar no intervalo de 62 horas durante o período da Copa América. Em cima da sua declaração na última coletiva, em cima da resposta da CBF, eu queria saber se você considera que o Flamengo é o clube mais prejudicado nessa situação, já que o Flamengo é o clube brasileiro que mais cedeu atletas para disputar a Copa América. E, claro, por fim, queria que você respondesse como você recebeu a declaração da CBF. Vou falar a meu respeito só, e pessoalmente. Falei de forma respeitosa e confirmo tudo aquilo que eu disse. Repito tudo aquilo que eu disse. Gente, boa noite. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. O Flamengo chegou à marca de 61 gols esse ano, sendo que 17 foram oriundos de bolas paradas. Hoje foi pênalti, mas, enfim, nos últimos jogos foram gols de escanteio, de cobranças de falta que resultou no gol do Davi Luiz. Como tem sido importante esse tipo de jogada e o quão vocês trabalham no dia a dia para que esse tipo de jogada tenha efeito prático nos jogos e o Flamengo consiga pontuar, ganhar jogos através dela? Bom, nós trabalhamos a bola parada defensiva e ofensiva estrategicamente. É interessante essa pergunta para eu também levantar algo sobre uma coisa que aconteceu hoje. E procurando a vulnerabilidade dos adversários, a gente sempre tem estratégias em faltas laterais, escanteios e até em laterais mesmo. Ocupar espaços estratégicos, né, e tentar fazer o gol como fizemos, né? E nós usamos até um termo que é o jogo de bolas paradas. Um dos jogos que existem dentro de vários jogos é o de bola parada. O Matheus é o responsável direto, né? E nós auxiliamos. O responsável direto e ele é o grande cabeceador de seleção brasileira, que esses dois se reúnem com o Kleber, com o Bruno, Sim, a gente... O Lucas não, que não cabeceava. Especificamente damos nossas contribuições e tem sido efetivo, né? Nós temos, dentro do nosso modelo, uma maneira de posicionamento, de marcar. E hoje, dentro daquilo que nós vimos, um lance onde o Davi foi obstruído num movimento dele. O árbitro, acho que estava encoberto pela visão, e o responsável do VAR, o Rodrigo, né, poderia o auxiliar. Na nossa visão, foi um lance não difícil para o VAR, né, que impediu a movimentação do Davi por 2 vezes. Enfim, nós sempre pontuamos algo que a gente entende que é do nosso direito. E no lance do pênalti que o VAR auxiliou, foi claro, um pênalti claro também. Então, só para ressaltar isso, né, existe todo um contexto em cima disso, toda uma preparação, e muitas vezes a gente se vê prejudicado por situações claras, assim, no nosso ponto de vista. Tite César, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo, parabéns pela vitória. Tite, usando uma comparação que você mesmo já usou, que é a do boxe, hoje o Flamengo golpeou o Fluminense de todas as formas até chegar no gol. Tanto pelos passes por baixo, pelos lançamentos, pela bola parada, pela roubada na pressão no campo ofensivo. Então eu queria te perguntar o quão prazeroso, assim, quão satisfatório é
ver o seu time chegar num clássico contra um adversário difícil, você mesmo falou no último jogo, um campeão da América, apesar de estar numa fase ruim. O quão satisfatório é para você chegar e ver a sua estratégia dando certo da forma que foi, assim, apesar do Flamengo ter perdido muitas chances também, pode-se dizer que a estratégia deu certo. Obrigado. Primeiro eu vou falar de uma situação pessoal. Parabéns pelo nível da tua pergunta. Porque não é pelo quem venceu, tu respeita o outro lado. E eu, se estivesse do outro lado, gostaria de ouvir uma pergunta com esse nível de respeito. São duas grandes equipes. Talvez a equipe que tenha, na Libertadores, é a segunda ou terceira melhor campanha. Com um extraordinário técnico, com uma pessoa que eu tenho uma gratidão, chamada Paulo Angione, que vocês não sabem o quanto, e que tem do outro lado não inimigos. Então as pessoas terem uma dimensão um pouquinho maior do que se faz e do respeito que há. Há um respeito muito grande. Há um respeito ao nosso trabalho. A equipe mereceu vencer. Mereceu. Ela teve nas três alturas, e eu digo que a bola determina as nossas marcações, tá? No tiro de meta, na intermediária, ou quando furava as nossas pressões, a gente retomava rapidamente, os externos rapidamente, retomava para deixar a equipe compactada. Então isso foi gratificante para quem olha o desempenho da equipe, chegar no final e dizer assim, poxa, fez por merecer, independentemente do momento de ter feito o gol, fez por merecer. Tite, boa noite. Igor Siqueira do UOL, aqui à sua direita. Como vocês estão trabalhando para implementar essa cultura do vencer ou do lutar pela vitória até o final, considerando os resultados mais recentes, né? A gente vê um estado anímico com um comportamento do time que não deixa o jogo cair até o final. Você tem trabalhado especificamente essa nuance do jogo, se não podemos deixar? O Léo Pereira falou passando sobre, vocês têm mostrado estatística até, como é que vocês estão trabalhando nessa questão? Em um outro momento, no último jogo, a gente viu nos bastidores ali, você falou, estou com 63 anos, talvez não tenha mais adiante na minha carreira para viver momentos como esse e tal. Você já está pensando em Last Dance, vamos dizer assim, quando vai terminar? Mais uns 10, depois eu acho que eu começo a pensar. Complementa a outra agora, César, me ajuda. Não, o envolvimento nosso não é só técnico, tático, estratégico, é humano, né? Então a gente entende aí que quando, não só no futebol, mas você sai de casa para ir para um lugar, como o Tite disse, né? Onde você se sente respeitado, onde você se sente bem, você acaba não só produzindo, como até criando, né? Sendo até fomentando aí inovações. Então é isso, eu também creio nisso. A gente sempre tenta convencer o ser humano antes de impor algo. E tem sido prazeroso, orgulhoso e prazeroso, né? Assim, esse trabalho. Bom, é o meu primeiro trabalho assim em clube, né? Como auxiliar. E vivi desde os meus 14, 15 anos em grupo e falo que tem sido bem desafiador pelo tamanho, pela grandeza do Flamengo, mas ao mesmo tempo muito prazeroso. E os atletas compraram a causa, nós todos, né? E o próximo jogo sempre é o nosso objetivo maior. Mostramos, né? Lógico, esses números fazem parte, né? Não dá para você convencer ninguém sem fundamentar, né? E isso tem sido semanalmente, né? Nós temos pós-jogo, as nossas reuniões, a decupagem, para entender o porquê das coisas, por que ganhou, por que perdeu, por que empatou, se merecia algo melhor ou não, enfim. É uma rotina nossa, interna, mas tem sido bem prazerosa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Noite, né? Raíza Simplício, da Gol Brasil. Tite, quando acabou o jogo hoje, eu vi uma cena que achei muito curiosa. O Wesley comemorou bastante. A garotada, né, os meninos, chegaram próximo a ele, todos abraçaram ele e comemoraram juntos. No jogo do meio de semana, quando acabou o jogo, ele fez uma postagem, e numa das redes dele, ele coloca assim, você pode. Ele é um jogador que vinha sendo muito criticado, Varela foi para a seleção, ele assumiu a posição. Na minha opinião, ele vem crescendo, vem
vem apresentando coisas interessantes. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento dele, né? Que eu acho que você lida bastante com isso dentro de um grupo grande, como é o grupo do Flamengo, e com jogadores jovens também. É difícil individualizar, mas, ao mesmo tempo, é importante que se coloque. A gente poderia falar de uma série de atletas. A gente não esconde quando o atleta erra. A gente não esconde. E a gente educa e mostra o caminho certo. O que a gente não faz por vezes, passar para vocês. Mas ninguém passa a mão. Principalmente os jovens, aí na sua condição. O clube da mesma forma. O clube da mesma forma, não passa a mão. Porque é só assim, e talvez, como professor e agora como avô, é a grande forma de educar. Talvez a grande forma e o grande investimento que nós tenhamos numa sociedade, num Brasil melhor, é na educação. A educação que meus 2 netos estavam ali, eu pedi para eles, por favor, vem rezar com a gente e deixa a bola de lado. E os 2 vieram. Mas eu pedi, por favor, para um de 5 e um de 7. E que às vezes, quando eu falo um palavrão, eles dizem, vovô, palavrão não. Tenho muitas coisas erradas que eu não gosto de mim. Tem outras que eu me orgulho muito. Uma das que eu mais me orgulho é da educação e do respeito. Queria traduzido de alguma forma, e na forma que tu fizeste uma pergunta para mim, de forma respeitosa. Desculpa, tu, quando eu falei. Tu, João Pedro. Tu, João Pedro, fizeste de uma forma respeitosa. Isso eleva a nível. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. César, desculpa. Boa noite, César. Bruna Medeiros, do canal do Felipe Fontoura. Eu quero falar sobre o Bruno Henrique. O Bruno Henrique sofreu o pênalti, né, que resultou no gol da vitória do Flamengo, mas mesmo assim as atuações dele não estão correspondendo às expectativas da torcida. Tem algum problema físico ainda como jogador? Ao que você acha que se deve esse fato? E também queria perguntar se você pretende testar algum garoto nos próximos jogos, visto que o Cebolinha ainda vai ser desfalque por algumas partidas, o Verton talvez, ou o Matheus Gonçalves por aquele lado. Obrigado e parabéns pela vitória. Na verdade, eu não entendi bem a tua pergunta, porque ele jogou muito. E ele é um jogador decisivo, que num lance ele te dá profundidade, te dá finalização impressionante. César? Sim, nós, não só ofensivamente, também defensivamente, né, as correções, né, no jogo passado foi uma peça importante. Enfim, cada um tem uma visão, e nossa visão tática, assim, o Bruno é um jogador muito útil nas duas fases, né, ofensiva e defensiva, e vem externando isso. O problema que ele teve foi no jogo contra o Atlético Mineiro, né, com o Atlético Paranaense, problema estomacal, e aí sim. Mas mesmo assim só... Estomacal e físico, porque estava sem força, estava debilitado porque tomou soro. Sim. E mesmo assim, como o Tite disse, né, no início, quando você está num grupo que se gosta, né, você faz mais, e a gente vê essas ações mesmo. Ele saiu porque não tinha condições nenhuma. Enfim, eu discordo um pouco. Democraticamente a gente vai falar. É muito importante para a gente. Às vezes um setor de uma equipe ele marca mais um lado e expõe mais o outro. Vou te dar o lance do pênalti. A bola com o Léo Pereira, ele faz a infiltração central e recebe em profundidade. No jogo contra o Bahia, ele ia fazer o gol numa jogada pelo lado contrário, de finalização. Então, ele está correspondendo na opinião do técnico.